Amém. Agora, eu quero que você passe a mão no ombro aí do seu irmão. Aí você vai orar por ele, que eu quero compartilhar algo, amém? Então ora por ele, abençoa a vida do seu irmão querido aí, do lado, aleluia. Nada mais, Cristo. Aleluia. Amém? Ô Ed, só um pouquinho mais baixo. Amém, irmãos. Então, conferência passou. Fala para o seu irmão, conferência passou. Fala para ele, acabou. Eu estava em reunião com o discipulador, né? Aí um dos falou, né? O irmão estava reclamando, perdeu a conferência. É isso, perdeu, acabou, já era. Ano que vem só. E de fato é isso, conferência é isso, irmãos. Mas presta atenção, eu tenho certeza que se eu perguntar, se eu abrir aqui a oportunidade para você falar a respeito da conferência, você vai ter inúmeras experiências para falar. Daquilo que Deus falou com você, daquilo que em algum momento ali você foi marcado, que o próprio Espírito Santo te tocou, ou que às vezes algum irmão, algum profeta de Deus foi usado para falar na sua vida. Quantos tiveram profeta de Deus para falar? Liberou uma palavra assim específica que você falou, aleluia. Então tem todos esses momentos. Mas presta atenção, a conferência, ela é uma experiência que ela acaba, né? E eu já falei isso aqui, e nós, né, tornamos a repetir. A conferência, ela não, você não pode viver de conferência em conferência. Já pensou você viver a sua vida espiritual a cada um ano? Então você espera dar um ano para chegar à próxima conferência, para você ter uma experiência poderosa, experiência que você fala, nossa, que mudou minha vida, etc. Então, presta atenção, o que nós prezamos sempre é o quê? Pela presença de Deus, por aquilo que o Espírito Santo fala através da sua palavra. Por isso que é importante você buscar o Senhor no seu dia a dia. Mas por que eu estou falando isso? Porque, de fato, acabou. Nosso ano, né, começou lá na Holy Fest. Diga aleluia. Você que estava na Holy Fest, né, upside down. Então, começou na Holy Fest, conferência, mas para que isso? Então, é sobre isso que eu quero, ainda nesse semestre, continuar falando. Por quê? Porque tem algo para nós conquistarmos, amém? Você foi chamado para conquistar. Você foi chamado para ser um jovem que conquista, que explode a cabeça do demônio, lá onde você vai. Que entra na célula, que entra... Eu estava vendo lá, né, na conferência, quem estava lá na conferência, o pastor Naor pregando, no meio da conferência, o demônio manifestando lá. Quantos perceberam isso aí? Meu Deus, eu quero ver, e você tem que ver isso na célula, né? Eu sei que os irmãos já experimentam, né? A Naeli testemunhou disso, o Wesley, né? Já pegou uns lá também. Eu, na minha célula, quando eu fazia célula, eu lembro, uma vez nós estávamos lá ministrando, etc. Não sei se o Oliveira, a Lígia, a Júlia, sei lá quem que estava. Eu lembro que eu estava com um líder em treinamento, eu estava treinando ele, e aí ele estava fazendo louvor pegando fogo lá, era o Cauã, né? Que agora está nos adultos. Louvor pegando fogo, e eu só aqui, né? Porque eu era o líder, estava treinando meu LT, falei, não, hoje vai ser ele. Aí começou, irmãos, manifestar, e caiu um, assim, desmaiado no colo dele, assim, aí cena de filme, né? Ele com o menino desmaiado, olhando para mim, né? E eu lá assim, né? Eu falei, não, vai, continua aí. E o menino desmaiado lá, todo duro. Mas o que? Demônio manifestando. Então presta atenção, tudo que nós recebemos é para quê? Para um fim proveitoso, amém? Para que algo seja conquistado nesses dias. E a gente precisa perceber o quê? Que a gente está vivendo um tempo profético. Fala para o seu irmão, você está vivendo um tempo profético. Cada dia que passa, mais isso é latente, mais isso é perceptível, né? Então não importa se é adolescente, se é next teen, se você é juvenil, se você é kids, se você é jovem, jovem mais, jovem mais, jovem sei lá o que, adulto. Presta atenção, nós estamos vivendo uma geração, um tempo profético. Então nós temos visto vários cumprimentos de profecias, né? E com base nisso a gente precisa perceber esses tempos e aproveitar isso ao nosso favor. Como? A Bíblia diz em Mateus 24:14 que nós podemos apressar a vinda do Senhor Jesus. Você sabia disso? Que você apressa
a volta do Senhor Jesus. Como isso? Quando você prega o Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho do reino, a Bíblia diz que nós estamos apressando. Olha o que diz em Mateus 24:14. Mateus 24:14 diz assim: e será pregado este Evangelho, e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Fala comigo, então virá o... Eu falo então, aí você fala o fim. Então virá o... Então como é que vai acabar todas as coisas? Como é que Jesus vai voltar, vai arrebatar a sua igreja, enfim, todas as coisas vão se consumir debaixo dessa terra, quando o Evangelho for pregado. E presta atenção, nós estamos sendo treinados justamente para isso. Não ache que você foi salvo para outra coisa, você foi salvo para um propósito. Qual é o propósito? Anunciar o reino de Deus, anunciar a salvação. À medida que você agora é salvo, você é filho, você é ovelha desse aprisco, tem um propósito para você cumprir, tem um chamado, tem um trilho, tem algo que você precisa cumprir. Então é por isso que nós jejuamos, por isso que nós oramos, por isso que nós fazemos jejum de 40 horas, por isso que nós vamos para a conferência. Por quê? Tudo isso para te capacitar. Fala para o seu irmão, você está sendo capacitado. Então tudo isso é para quê? Um propósito específico, que é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Então o fim, irmãos, né, esse mundo ele não vai passar enquanto o Evangelho não for pregado. Então existe uma responsabilidade minha e sua. Se você já conhece o Senhor Jesus, tem uma responsabilidade sobre você agora. Qual é essa responsabilidade? Pregar o Evangelho. Para quê? Para que o reino seja estabelecido e para que o Senhor Jesus venha. Aí você pode perguntar, tá, Daniel, pregar o Evangelho, esse Evangelho do reino, o que é esse Evangelho? O apóstolo Paulo fala lá em Atos 20, versículo 24 e 25, ele fala a respeito disso. Olha o que ele diz: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então presta atenção, o apóstolo Paulo, ele tinha muita revelação do que Deus tinha para ele, ou seja, ele fala, não considero a minha vida nada para fazer aquilo que Deus me determinou fazer. O que é que Deus me determinou fazer? Ele tinha clareza da carreira dele. É o que? É anunciar o Evangelho. Aí aqui continua: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Ou seja, ele passou pregando a graça e ele fala também que passou pregando o reino. Então o Evangelho, quando nós anunciamos a salvação, anunciamos a graça de Deus, o que nós estamos fazendo? Nós estamos anunciando o reino de Deus. E nós estamos também falando a respeito do tema da restituição. Fala comigo, restituição. Fala todo mundo, restituição. Só que tem algo que precisa ser restituído, e eu não creio que é só na videira Grimaldi não. A gente estava discutindo isso, né? No discipulado do pastor, e sempre é tema, né? Aí a gente discutiu isso em Itaquera também. Aí o pastor Wilson ministrou isso lá na conferência, que essa questão, né, irmãos? A igreja está bonita, a igreja está cheirosinha, a célula está linda, mas cadê o poder de Deus? Mas cadê os enfermos sendo curados? Cadê o cego vendo, o paralítico andando? Cadê o morto ressuscitando? Então, isso tem sido tema, né, de muito debate. Mas eu creio que também nesses dias Deus quer restituir algo em nós, que tem a ver com isso, com esse tempo profético do fim, que é o quê? Restituição de encargo. Eu estava dando aula aqui para os irmãos, né, de liderança espiritual, e isso acendeu dentro de mim. Por quê? Porque falar de liderança é falar de encargo, e falar de encargo é falar de vidas, de pessoas, de cuidado. Não tem nada de mágico que a gente vai te apresentar no CTL, ou que você vai aprender no Maturidade. Não, é simplesmente você aprender a amar vidas, amar pessoas. É isso que faz com que uma célula se multiplique em 8 meses, né? Menos de 8 meses, né? E é engraçado, eu testemunhei isso na multiplicação, mas eu falei para os irmãos aqui, irmãos, eu creio que uma célula que tem encargo, que faz tudo direitinho, que entendeu o propósito de Deus, ela se multiplica em 8 meses. Não precisa esperar um ano e meio. 8 meses uma célula se multiplica. E os irmãos experimentaram disso, né? 8 meses, e vamos experimentar de outra célula aí que vai se multiplicar em 8 meses. Então a gente poderia até mudar a visão, né? Através das células que se multiplicam em até 8 meses. Aleluia. Por quê? Porque é um fato. Mas é um fato quando o encargo ele é restituído no nosso coração. E eu quero pegar uma passagem junto com você aqui,
Nós vamos expor ela aqui, né? Para quê? Para eu te mostrar algumas coisas que você não pode perder na sua vida. Porque como eu falei, conferência foi, conferência passou. Assim como vários eventos na sua vida vão passar. Aleluia. Os irmãos noivaram aí, né? Wesley, Marco Júnior, foi uma bênção. Nós estávamos lá, eu digo, foi uma bênção, estava lá, me emocionei, né? Honrando a mãe, honrando a tutora, aí já chorei. Aleluia, é a noite brincadeira, divertimos, uma benção. E para eles, para os noivos, com certeza foi uma benção. Mas me entenda. E é assim no casamento também, né? Você espera tanta cerimônia, mas quando acaba, como que você fica? Aleluia, graças a Deus. Aí você fala, nossa, por que é maligno? Não, é porque a pressão sai, né? Você fica com o sentimento de, aleluia, concluiu, deu certo, graças a Deus, que até chegar o dia, você fica como? Expectativa, você fica pensando aí, apreensivo, aí não sei o que, tem que ver os negócios, então, mas no dia que finaliza, aí você fala, né, aleluia, né? Ainda bem que passou agora vamos para o próximo, né, noivado, agora o casamento. Então presta atenção, a nossa vida é assim, irmão, é feita de vários eventos que vão acontecendo, mas eles vão ficando, e você não pode viver de eventos, você tem que viver de constância, você tem que viver de propósito. E nós temos um propósito, e você foi nesses dias capacitado, tem uma bomba celestial dentro de você aí, que essa bomba precisa explodir. Olha para o seu irmão e fala, explode, meu irmão. Fala para ele, você é da Al-Qaeda não. Fala para ele, você é homem bomba celestial. Irmão, é tanto poder. Deixa eu testemunhar para os irmãos, inclusive, né? Eu estava com os discipuladores lá e eu falei isso para eles. Mas sempre tem algum momento que mais te marca na conferência, né? Para mim foi, eu não sei se foi, eu não consigo lembrar agora se foi na sexta ou no sábado. Que nesse dia assim, eu já podia ter ido embora da conferência porque eu recebi ali. Que é o que, irmãos? E aí, presta atenção, você tem que ter esses momentos na sua vida, amém? Nesses momentos assim, nesses eventos, você fala, não, recebi, aleluia. Às vezes foi uma cura, às vezes foi uma palavra. Mas um momento assim, para mim, um ápice, foi ver o pastor Wilson primeiro ministrando, pregando, com aquela intensidade, né? Um homem, um senhor, um vô, um pai, de 60 anos, mas estava lá nos 2 dias, não abriu mão e pregando com intensidade, você via, assim, na expressão dele, na pregação dele, assim, a empolgação e o negócio, o encargo mesmo, isso me marcou muito. Mas quando ele chamou todo mundo lá, acho que foi na sexta, se eu não me engano, e aí ele liberou a unção da vida dele. Ele falou, irmãos, tem uma unção sobre nós aqui, agora eu vou liberar. Aí ele fez todo mundo dar as mãos, né? E aí aquela corrente ele liberando lá. E aí eu fiquei pensando, né? Eu recebi, aleluia, eu creio, né? A unção que está sobre a videira, sobre os pastores, unção de crescimento, toda essa unção que está sobre a vida dele, naquele momento ali, e Deus falou outras coisas comigo também. Mas a gente vê que o pastor Wilson, ele está preocupado com o quê? Ele tinha tudo, irmãos, para estar aposentado, para estar tranquilo, ter uma grande igreja, 15 mil pessoas na cidade, mas não. Ele está preocupado em te passar essa unção, te passar esse legado, para que isso não pare, para que o negócio continue crescendo. Então é um homem muito nobre, é algo que eu admiro. Então, naquela oração ali, eu falei, puxa, recebi, aleluia, porque era algo que eu estava pedindo, né? Então, se você estava lá, você recebeu essa unção também, amém? E não ache que essa unção, ela não vai morrer com você no caixão, amém? Fala para o seu irmão, a unção não vai morrer com você no caixão. Eu estava orando por isso, né? E foi isso que Deus falou comigo. Sabe, irmãos, a gente tinha, se você tem uns 5, 7 anos de videira aí, você sabe, muitos pastores, muitas pessoas, homens de Deus, se perderam, saíram. Mas aí eu fiquei pensando, né? Homens de Deus, que a gente admirava, saíram, não estão mais à frente da obra. Aí eu fiquei pensando, amém, os homens saíram, mas e a unção deles? Onde que foi parar? A unção foi com eles, a unção ficou? E eu estava orando justamente por isso, Senhor, eu quero a unção desses homens de Deus que saíram da videira, unção de igreja grande, unção de célula explodindo, que era a unção que os caras tinham, não, deixa pra lá. Mas aí eu estava orando por isso, falei, Senhor, eu quero a unção, e lá nesse dia, o pastor Wilson orando por isso, eu creio que eu recebi. Então nós vamos viver isso, irmão. Então, presta atenção, Deus ele quer restituir esse encargo na sua vida. Então tudo que você está recebendo é para você
cultivar, mas tem que explodir em algo, pelo amor de Deus. Então é igual o pastor Wilson falou, você quer ver poder, você quer ver vida, então vai onde precisa de poder, vai onde precisa de vida. Não vai ser no seu quarto, vai ser na cela, vai ser com os doentes, vai ser com os enfermos, vai ser com os seus amigos bêbados, drogados. Diga aleluia. Então Deus vai restituir esse encargo. Então eu não vou ler aqui por conta, né, é muito grande, mas os irmãos sabem, a história da mulher samaritana, está lá em João, capítulo 4. Então, qual que é o contexto aqui? Só para você entender, porque eu vou ler várias partes, né? Vou expor várias partes aqui de João 4, para você entender. Antes, coloca meu tema lá. Coloca meu tema. Fala isso aí para o seu irmão. Você não pode ser sem noção, irmão. Mas presta atenção que eu vou te explicar, você vai entender o meu tema. Você já pode ficar endemoniado aí, né? Daniel está me chamando de sem noção? Não é isso não. Mas você vai entender. Por quê? Porque tem algumas coisas que você não pode perder o senso. Podia usar essa palavra também, mas é para te chocar. Você não pode perder a noção dessas coisas. E a gente vai ver em João 4. Mas qual que é o passagem? Então Jesus estava no lugar, ele precisava ir até outro, ele estava né? E aí ele estava com os discípulos, passou, e aí ele para em Samaria. E aí em Samaria, quem que ele encontra? A mulher samaritana, que os irmãos conhecem, a mulher que ia tirar água no poço ao meio-dia. Por quê? Porque ela não podia ser vista, porque se ela fosse vista em qualquer outro horário junto com as outras mulheres, ela era taxada, humilhada, etc., condenada. Então ela preferia ir num horário que ninguém via ela. Por quê? Porque ela era taxada, porque já tinha tido vários, né, casos de maridos, etc. E o que ela estava no momento não era o marido dela, ela estava amaziada. Então era uma mulher que era considerada pecadora. E é engraçado que Jesus vai até aquela mulher justamente para ter um encontro com ela. Então esse aqui é só um resumo para você entender. Mas a primeira coisa, né, que tem a ver com o meu tema aqui de você não ser alguém sem noção, é que você não pode, eu vou te dar 5 coisas aqui, que tem a ver com isso, 5 pontos, que vai restituir esse encargo, que vai restituir, né, essa explosão dentro de você, para que você não se perca em algum momento. Igual eu falei, né, você não seja um jovem que vive de emoção, um jovem que vive de evento, um jovem que vive de conferência, você vai ser um jovem constante, em nome de Jesus, no propósito de Deus. Então, a primeira coisa que você não pode perder a noção, não perca a noção do propósito. Então para você que está anotando, não perca a noção do propósito, a noção de propósito. Por quê, irmãos? Porque nós estamos aqui justamente para cumprir um propósito. Então se você perde isso no seu coração, e olha o que diz em João 4, 31, 34, é engraçado que isso aconteceu com os discípulos. Então os discípulos, né, quando eles se achegaram até Jesus, tudo que Jesus fazia e falava era o que? Era maravilhoso para eles, né? Eles viam os milagres, etc. Mas depois de um tempo, qual que é a tendência? A tendência é ir se acostumando com o mover de Deus. Então eles estavam tão perto de Jesus, tão próximo dos milagres, que eles foram perdendo a noção do propósito de Jesus, e deles serem discípulos de Jesus, e do porquê que Jesus foi enviado aqui para a terra. Então, por conta da familiaridade do tempo, você acaba perdendo esse senso de propósito, que é algo que não pode acontecer com você e não vai acontecer em nome de Jesus, né? Às vezes, a gente tão inserido no mover de Deus, as coisas viram comum, né? Vira autômato. Por exemplo, alguém que dirige há mais de, 2, 3 anos aí, 4, 5, para ele, dirigir é automático. Então ele bate a chave no carro lá, ele já põe a primeira, a embreagem, freio, sai e acelera. Só que quando você não está familiarizado com isso, é uma luta, irmão. Aí você liga lá, aí você, não, agora é a embreagem. Aí você vai soltando para o carro tremer, aí você solta o freio, você acelera, aí o carro morre. Pum. Então essa é a nossa vida cristã. No começo é assim, você faz tudo com cautela, tudo com zelo, mas aí depois de um tempo, porque familiarizou, é automático. E não pode acontecer isso conosco. Olha o que diz em João 4,31. Então aqui, irmãos, eu dei a paráfrase para você do texto. Agora eu vou te dar alguns trechos aqui, para a gente chegar, né, nos tópicos.
Então, ó, João 4:31 diz assim: nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, olha a resposta de Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Então presta atenção, Jesus ele tinha o senso, ele tinha a noção do propósito. Só que os discípulos já tinham perdido, eles achavam que eles estavam ali justamente para comprar comida e marmita para Jesus, porque foi isso que aconteceu. Jesus ficou no poço para encontrar com a mulher, e os discípulos foram até a cidade para fazer o quê? Comprar comida. E eles acharam que a missão deles ali, o propósito era simplesmente comprar comida. Só que Jesus sabia, o meu propósito aqui não é ficar parado aqui esperando os discípulos trazer comida para a gente se alimentar. Meu propósito é simplesmente encontrar aquela mulher samaritana. Então presta atenção, Jesus ele tinha a plena noção do que ele estava envolvido. Então os discípulos perderam o sentido de serem discípulos de Jesus. Jesus estava fazendo a vontade e realizando a obra do seu Pai. Olha a resposta que Jesus fala, né? Os discípulos chegam assim a ser, parece que meio, né? Não pode usar as palavras mais, né? Mas meio tralalero, tralalá, né? Os caras, não, mas Jesus deu uma resposta espiritual. Aí o cara fala: nossa, mas alguém trouxe marmita para Jesus? Por quê? Porque o propósito dos caras era simplesmente natural. Eles estavam olhando para algo simplesmente natural. Então, irmãos, com o passar do tempo, a tendência é isso: é você ir perdendo a paixão, perdendo o senso da presença de Deus, perdendo o senso de privilégio. E os caras estavam caminhando com Jesus, mas estavam achando que estava ali só para simplesmente servir uma marmita para ele. E é engraçado que os discípulos, isso aqui é assim, poderoso. Os discípulos eles foram até a cidade e voltaram só com marmita. Aquela mulher, ela teve um pequeno encontro com Jesus. Jesus só falou o que ela estava vivendo na vida dela. Ela foi e voltou com a cidade inteira. Por quê? Porque ela tinha senso de propósito. Então, irmãos, a primeira coisa que você não pode perder é não perder a noção do seu propósito. Lembra, você está aqui para algo, para cumprir algo. Se não for revelado ainda, você tem que buscar em Deus. Mas eu posso te ajudar. Seu líder, sua célula pode te ajudar. Primeira coisa, qual é o propósito principal? Se parecer com Cristo. Alma, lembra lá? Vamos voltar no jejum? Primeira semana, alma restaurada, o berço da alma, para você se parecer com quem? Com Cristo. Outro propósito aí que você pode colocar no pacote dos propósitos: ir e fazer o quê? Discípulos. Esse é para todos, não é para alguns, é ide, vai. Então se você fica, não sei meu propósito, não sei, aqui ó, tá 2 para você: se parecer com Cristo e fazer discípulos. Pronto, resume nesses 2, mas não perca esse senso. Os discípulos, infelizmente, caminharam com Jesus, mas perderam a noção, né? Estavam achando que estavam servindo. É engraçado, né? Eu fiz um reboot. Eu vou reassistir o The Chosen, né? Eu tinha parado na 3ª temporada, mas vou voltar a assistir da primeira. Assista essa série. Sabe por quê? Porque mostra isso. É engraçado. No começo os caras ficam maravilhados com Jesus, né? Jesus, tudo que Jesus fala, tal. Mas depois você vai vendo os caras brigando por coisa natural e besta e tratando Jesus. Um achava que era a guarda de Jesus, né, que era o Pedro, achava que ele era o capataz. Aí, não, nós temos que ver a segurança de Jesus, não sei o quê. Tem um episódio que ele fala isso, né? E não sei o quê, é preocupado com coisa natural. E Jesus preocupado com o quê? Com almas, com vidas. Então, é legal você assistir essa série, porque mostra isso, né? Mostra os discípulos perdendo essa noção, né? E Jesus sempre trazendo eles de volta. Então, fala para o seu irmão: não perca a noção do propósito. Segunda coisa, não perca a noção de urgência. Como eu falei, irmãos, nós estamos vivendo tempos proféticos. E não adianta, se você acha que você tem tempo, você não tem. Fala para o seu irmão: você não tem mais tempo. Não tem tempo. Quando eu era adolescente, eu pensava muito isso, né? Por mais desleixado, relaxado, tudo que tenhado você for, você se liga. Tudo que tenhado não é bom, né? Relaxado, endividado, habitolado, malcriado, tudo que não é um bom adjetivo para você ter.
pirado, né? Drogado. Então, só coisa ruim, né? Então, até me perdi, meu Deus do céu. Fazer piada. Vou voltar para a palavra aqui que eu ganho mais, né? Então, não perde a urgência, irmãos. Se você perder... Assim, lembrei. Por mais tudo isso aí que eu falei, que vocês estão falando, que você foi ou é, né? Que na minha adolescência eu falo, eu era assim, relaxado, desligado, avoado, relaxado já falei, né? Mas não ligava para o futuro nem nada. Então assim, eu vivia a minha vida como se não houvesse amanhã, né? Só que dentro de mim, sempre um dia parava e apitava um sininho. Será que é isso mesmo? Será que amanhã, mesmo você vivendo essa vida, vai dar certo? Ficava apitando algo dentro de mim. Então, por mais que a pessoa seja louca, desvairada, tem algo dentro dela que clama pela eternidade. Então, presta atenção, você tem aí no máximo 70, 80, né? O Papa morreu com 88 anos, né? Você viu os mover profético no Papa? A carteirinha dele era exatamente a data da morte dele. Quer dizer alguma coisa? Não sei, mas é legal você saber disso. Mas hoje eu já vi uma notícia de que o próximo Papa pode ter 35 anos. Aí é perigoso. Aí é muito perigoso. Mas deixa pra lá, né? Outro dia a gente prega sobre escatologia. Mas presta atenção, irmãos. Né? Seja você jovem, juvenil, adolescente, casado, solteiro, nós não temos mais tempo, irmãos. Não temos. Olha o que diz em João 4,35. Olha o que Jesus disse para os discípulos. Não dizeis vós que ainda há 4 meses, você sabe, né? Eles viviam a sociedade bíblica, né? O povo bíblico era um povo culturalmente, como é que fala? Agrícola, né? Então ele estava lá no meio das plantações, etc. Então isso aqui Jesus está falando com eles olhando ali a paisagem, né? Então, não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. O que Jesus estava falando? Então, provavelmente eles estavam caminhando e Jesus usou ali, né, uma figura para mostrar um princípio. E aí Jesus falou, vocês estão vendo os campos? Por quê? Porque eles eram conhecedores, eles conheciam o que Jesus estava falando. Então vou explicar aqui para você, o que é os campos brancos, né, branquejando, irmãos. Então qualquer colheita, né, trigo, seja o que for, quando você vê de longe e ela tem um aspecto já de que está ficando branco, é o que isso? O que quer dizer? Não quer dizer que chegou o tempo de colher, é que já está passando o tempo de ser colhido. E se não for colhido, o que vai acontecer? Vai estragar. Então o que Jesus está falando, vocês estão achando aí que ainda vai chegar a colheita, mas eu estou falando para vocês, não vai chegar ainda, já chegou e vocês ainda estão demorando, e se demorar vai estragar, vai perder. Então, em nome de Jesus, né, não perca esse senso de urgência. Por quê? Porque os campos já estão brancos, você não tem que ficar mais esperando mais nada, o Espírito Santo já foi derramado, Atos dos Apóstolos já aconteceu, já estava todo mundo reunido no mesmo lugar, você já passou pela conferência, você já fez jejum de 40 horas, você já fez tudo. O que você precisa agora? Vai e manifesta poder. Fala para o seu irmão, poder. Então, quando a gente perde, né? Por quê? Porque os discípulos estavam lá, né? Achando que algo ia acontecer ainda. Mas não, Jesus já estava mostrando, eu já estou aqui, eu já estou em carne aqui com vocês. O negócio já está acontecendo. Então, os discípulos não perceberam, os discípulos perderam também o senso da urgência. Não perceberam que era a hora de agir. Quando uma colheita começa a ficar branca, ela não só está madura, mas já está se perdendo. Então, o tempo para alcançar o mundo para Cristo, irmãos, é hoje, é agora, não é amanhã, não é daqui 20 anos, 15 anos, é agora. Então, tem uma história, não sei se você conhece essa história, né? Mas o diabo estava lá no discipulado com os seus demônios, né? Na reunião de célula do inferno. E aí ele estava falando, a gente precisa mudar a estratégia aí, evangelística, até que a gente está ganhando almas para o capeta, para mim mesmo, né, para o diabo, tem almas indo para o inferno, mas pode ser mais. É igual aquela célula, a reunião que o seu líder faz, sabe, o discipulador faz, o diabo estava fazendo a dele. Aí um capetinho se levantou e falou, já sei, vamos falar
lá na terra que não existe inferno, que aí eles não vão acreditar, e aí vão morrer e vão vir parar aqui. Aí o diabo falou, essa estratégia é boa, mas já tentamos, mas a Bíblia é clara, a Bíblia fala que tem inferno, então essa estratégia não vai dar. Aí levantou outro capetinho, o capeta em treinamento, levantou a mão lá, aí falou, já sei, vamos falar agora que não tem céu. Porque se as pessoas creem que não tem céu, não importa como elas vão viver, então, e aí quando elas morrer, vão ter uma surpresinha. Fala para o seu irmão, você não vai ter surpresinha, você sabe para onde você está indo, aleluia. Aí o diabo, capetão, falou, boa essa estratégia, mas não adianta, assim como fala que tem inferno, fala que tem céu também. Aí levantou um, que era um mais quietinho na cela, assim, ele levantou e falou, tem uma ideia aqui, senhor capeta, tem uma ideia. Vamos falar para eles, vamos subir lá na terra e vamos colocar na mente deles o quê? Que eles não precisam ter pressa para nada. Não precisa ter pressa, não, vamos levando a vida, vai levando. Aí o capeta olhou e falou, isso aí é de Deus, esse é do capeta. Por quê? Porque é isso que o diabo faz, ele coloca na mente da pessoa, não precisa. Não, muda de vida, irmão, é agora, vamos, responde ao Senhor. Não, amanhã eu responderei, amanhã eu me comprometerei, não, amanhã eu salvarei, amanhã eu pregarei. Isso aí é o diabo conseguindo o que ele quer. Então presta aí, seu irmão, fala para o seu irmão assim, pressa, fala rápido, fala para ele ligeirinho. Eu quero uma célula aí que multiplicar o nome ligeirinhos, aleluia. Eu já pedi uma explosão e uma ligeirinhos, aleluia. Então, irmãos, fala para o seu irmão do lado, não perca a noção de urgência. Então, terceira coisa que a gente pode ver nesse capítulo aqui, que os discípulos perderam, e que nós não podemos perder, a noção não perca a noção de oportunidade. Você está vivendo o melhor dia, o melhor ano, a melhor oportunidade da sua vida. Qual que é? É o hoje. Você tem o hoje para viver. Você não precisa viver de passado, nem ficar com ansiedade para ficar pensando no futuro. Você tem o hoje para você viver. E hoje, na melhor época, você tem tudo acessível, irmãos, a você. Você quer conhecimento? Peça conhecimento, busca conhecimento. Você quer estudar numa faculdade? Antigamente era difícil para entrar na faculdade, hoje você entra numa faculdade até online. Então, o mundo é um mundo de oportunidades, mas presta atenção, você precisa entender as oportunidades espirituais também. Igual eu falei, você está inserido num corpo que quer te dar oportunidade. Você só não tem oportunidade aqui se você não quer. Fala para o seu irmão, você vai querer, né? Fala para ele, vai. Mas às vezes perde, né? Oportunidade. João 4, do 1 ao 4. Jesus era um cara de oportunidade, ele não deixava passar nenhuma. Nós estamos lendo aqui Mulher Samaritana, mas a gente pode voltar em Jesus com o Gadareno. Então Jesus viu uma oportunidade no cara que ninguém dava nada para ele. O Gadareno era endemoniado, quebrava tudo, destruía, não sei o quê. Ninguém dava conta de ter ele na célula. Mas Jesus falou, vamos lá, eu tenho algo para fazer na vida dele. E fez mesmo, né? Mas olha aqui, a gente vai ler, mas só para você entender. Então Jesus, ele estava no caminho da onde, irmãos? Galileia. Fala comigo, Galileia. Só que do caminho da onde ele estava até Galileia, no caminho, no meio, né? Então Jerusalém era de um lado, Galileia era do outro. Então ele estava em Jerusalém, estava indo para Galileia. De um extremo ao outro, no meio, tinha Samaria. E Samaria é o quê? É o lugar dos samaritanos, que também são judeus, mas são judeus misturados, né? Rejeitados, misturados com outras religiões, enfim. E eles não se davam bem, né? Samaritano com judeu. Então, todos que faziam esse caminho, eles nunca passavam por Samaria. Eles faziam o quê? Eles contornavam a cidade. Mas é engraçado que Jesus, ele fala, não, nós precisamos passar por Samaria. Nós temos algo para fazer lá. Ou seja, ele enxergou uma oportunidade. Qual que é a oportunidade que a gente descobre? Era justamente encontrar aquela mulher no poço de Jacó. João 4, do 1 ao 4.
Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sem os seus discípulos. Só uma curiosidade bíblica aqui para você. Toda vez na Bíblia que tem parênteses, isso aqui é um comentário acrescentado. Então, se você quisesse retirar, não ia fazer diferença nenhuma na interpretação bíblica, amém? Foram os comentaristas que colocaram, só para explicar. Então, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, então estava a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Então ele estava na Judéia, foi para a Galileia. E olha aqui que engraçado, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Irmãos, não era necessário, ele podia contornar, mas Jesus falou o quê? Não, é necessário, eu preciso passar por lá. Por quê? Porque ele enxergou uma oportunidade. Então, qual que era a oportunidade? Encontrar uma mulher, pregar o evangelho para ela. Só que a mente dos discípulos, com certeza, era o quê? Simplesmente geográfica. Eles olharam e falaram, não, Jesus, mas nós podemos contornar, nós vamos passar pelo Samaria, nós não se damos bem com os samaritanos. Com certeza, algum discípulo se levantou e quis questionar. Fala, não, Jesus, mas nós vamos passar por Samaria? Por quê? Porque não estava percebendo oportunidade. Novamente, perderam a noção. Então, irmãos, não perca as oportunidades que Deus vai colocando na sua vida, né? E Deus vai liberando várias oportunidades. Às vezes é uma oportunidade na cela, você abre mão. Às vezes é uma oportunidade aqui no culto, você abre mão. Às vezes é uma oportunidade de você testemunhar algo. E aí você vai testemunhar e a fé de alguém vai ser ativada. Aí você perde a oportunidade. Mas presta atenção, a gente já pregou isso aqui, né? Mas você estar no lugar certo, na hora certa, né? Isso se chama o quê? Favor de Deus, né? E aí às vezes, e quando você é guiado dessa forma de estar no lugar certo, na hora certa, simplesmente você é abençoado, e aí as oportunidades, elas aparecem na sua vida. Mas os discípulos não tinham esse coração e essa mente, mas Jesus tinha, ou seja, não precisava ele passar por um lugar, mas por conta da oportunidade de encontrar aquela mulher, Jesus falou, não, nós vamos passar por lá, é necessário. Fala para o seu irmão, é necessário, meu irmão. Fala para ele, não perca oportunidades. Quarto, eu falei quantos? 5, né? Então estou no penúltimo, já estou finalizando. Então, quarta coisa que você não pode perder, a noção que você não pode perder, é o quê? Não perca a noção do valor das pessoas. Presta atenção, irmãos. Falei isso terça também, vou falar de novo. Nós não somos o tio Patinhas da célula. Não tem tio Patinhas aqui dentro, amém? Você também, líder, não é tio Patinhas, né? O que é tio Patinhas? Relatório. Eu sei que os irmãos brincam, né? Os irmãos é brincalhão, né? Aleluia. É pix, é inscrição. Se algum momento isso aconteceu, irmãos, é por conta do encargo, não é porque os irmãos são malignos. Nós estamos corrigindo, é porque o irmão quer te ver, é porque o discipulador quer te ver na conferência, quer te ver participando, etc. Mas presta atenção, o que tem valor na igreja são pessoas, são vidas. Olha para o seu irmão e fala, você tem... Não tem música assim. Você tem um valor. Fala para ele. Você tem um valor. João 4, 27. Novamente, eu podia passar um vídeo aqui e te emocionar para você entender o que eu estou falando, né? Deixar você emocionado, etc. Dessa passagem, porque você vê, irmãos, e é engraçado, é uma série, um filme natural, mas você vê a compaixão de Jesus para com a mulher samaritana lá. Você vê no vídeo assim, você vê que tem unção o negócio, né? Aí você se emociona, por quê? Você vê que o negócio foi feito, encenado ali, mas tinha a vida de Deus, né? Eu estava lendo e vendo algo, né? Aquele filme A Paixão de Cristo. Se você nunca assistiu, assista, né? Mas tem algo, né? Que aconteceu. O que aconteceu? O personagem, um ator
que interpretou Barrabás. Quem é Barrabás? É aqueles que escolhem ele e decidem prender Jesus, né? Então é uma troca, né? Pecador pelo justo. Então aquele ator, o que aconteceu? Ele não era cristão até ter feito o filme, e aí ele se converteu. Mas é engraçado que a conversão dele foi interessante. Por quê? Porque ele diz que naquele momento, e depois pega no YouTube e vê aquela cena lá, porque o negócio realmente é impactante. Eles não tiraram do filme. Que é o quê? Jesus está olhando para ele assim, e aí não era para ele olhar no olho do ator que fez Jesus. E aí o que ele fez? Ele olhou para o olho do ator, né, do Jesus lá, caracterizado, e ele falou que algo tocou dentro dele, né? E é engraçado que no filme ele faz uma expressão assim, ó, de que algo está sendo tocado nele mesmo. Aí parece que é encenação, mas não é, irmãos. Ele fala, e tem um testemunho dele falando isso, né? E os caras até falavam, ó, não olha no olho dele. Aí ele olhou e teve uma experiência, mas no meio de um filme. Mas por quê? Porque tem poder nisso, irmãos. Com certeza ele viu a compaixão no olho, né, de Jesus, caracterizado ali do ator. E aquilo gerou algo dentro dele, e ele se converteu por conta daquilo, né? E eu fico imaginando também Pedro. Pedro acabou de negar Jesus. Você sabe que tanto Judas quanto Pedro, ambos são traidores, né? Não tem diferença. É que um decidiu se matar, o outro recebeu perdão. Porque Pedro negou, traiu Jesus 3 vezes, falou, não conheço, praguejou ainda, falou palavrão. E Judas vendeu, traiu também Jesus. Mas eu fico imaginando Jesus, né, olhando para Pedro. Por quê? Porque era um olhar do quê, irmãos? Não era um olhar de condenação, era um olhar de compaixão. Eu te perdoo, Pedro. E aí a Bíblia diz que Pedro saiu e chorou amargamente, né, quando Jesus olhou para ele. Por quê, irmãos? Porque no olhar de Jesus você acha que tem o quê? Tem fogo? Quantos dizem amém? Tem fogo. Tem glória no olhar de Jesus? Quantos dizem amém? Mas no olhar de Jesus tem compaixão. Fala para o seu irmão, o olhar de Jesus tem amor, tem compaixão. Então, não perca isso, né? O valor que uma pessoa tem. Lembra? O valor de uma alma. João 4,27 diz assim: nesse ponto chegaram seus discípulos. Então Jesus estava lá conversando com a mulher samaritana, e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas, ou por que falas com ela? Isso aqui, só para você entender, é como se eles chegassem assim, tipo, um cutucando o outro, falei, ixi, olha lá, Jesus está conversando com a mulher? Aí ficou um conversando com o outro, ficou um duvidando, talvez alguns, os mais malignos, duvidou, né? Falou, sabia que esse Jesus aí, ó, no poço, com a samaritana, com certeza algum maligno discípulo falou alguma coisa, né? Por quê? Porque eles chegaram, e é engraçado que eles ficaram duvidando no coração deles, e eles não foram perguntar para Jesus, né? Que a Bíblia mesmo fala, eles não foram perguntar, não perguntaram o que estava acontecendo. Então eles ficaram o quê? Deduzindo algo dentro do coração deles, né? Mas por quê, irmãos? Porque os discípulos estavam totalmente sem noção do propósito. Jesus estava ali pregando o evangelho. Aquela mulher foi a primeira a Jesus se revelar como Messias. E os caras estavam ali, nossa, Jesus está falando com a mulher, o que será que é aí? Então, os discípulos se admiraram de ver Jesus falando com uma mulher samaritana e ainda considerada imoral. Mas também não perguntaram para Jesus, não foram até ele. Então, por quê? Porque eles perderam a noção de que o evangelho era justamente para esse tipo de pessoa. Talvez eles viram, julgaram, falaram, não, Jesus está conversando com a pecadora, samaritana, uma terra que a gente não gosta. Não entendi. Mas eles não entenderam que Jesus ele estava lá justamente para esses, para os rejeitados, né, para os samaritanos, depois para nós, gentios, para os pecadores. Era para esses que Jesus estava indo. Mas para os discípulos não, eles estavam indo para os judeus. Então eles perderam a noção do evangelho. Qual que é o centro do evangelho? João 3,16, abre aí para mim, João 3,16, João 3,16, diz assim, porque Deus, vamos falar todos juntos no 3, voz forte, hein, 1, 2, 3, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então presta atenção, irmãos, esse é o centro
do Evangelho é o quê? Que Cristo morreu para resgatar a todos. Deus deu o seu Filho. Então você não pode perder isso, o senso, a importância que vale uma alma, que vale o seu irmão. Qual a importância do meu irmão agora? Que ele permaneça, que ele não se perca, que a ovelha não pule o cercadinho e queira ir ter com os lobos. Mas qual que é o valor da pessoa que está lá fora? É que ela venha para a casa do Pai, para que ela se torne ovelha, para que ela se torne filho. E o quinto e último, os irmãos do louvor aí, os freitors, não perca a noção do poder. Então é engraçado, né? Nas parábolas sempre Jesus vai falando, e no final ele sempre tem que dar um esculhambo nos discípulos para eles ver se entende agora, né? Ver se compreende o que eu estou falando. E aqui mais uma vez, né? João 4, 37, 38. Jesus mostra para eles que não tinha a ver com eles, não tinha a ver com o que eles falavam, tinha a ver com o Espírito Santo. Presta atenção, irmãos. Você simplesmente até lembrei de uma música aqui, né? Mas não dá, essa aí não dá. Essa aí não vai cantar depois. Presta atenção, os discípulos estavam lá. Vamos ler, olha o que diz, verso 37. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. O que Jesus está mostrando aqui? Tem um que prega, aí se aquele mesmo que pregou não colher, outro vai vir e vai colher. Aí Jesus está falando: eu estou enviando vocês, filho, lembra para a ceifa que eu falei, estava branca, lembra? E já está passando o tempo. Eu estou enviando vocês para semear, ou seja, para colher aquilo que vocês nem semearam, colher na verdade, né? Para colher aquilo que vocês nem semearam. Por quê, irmãos? Isso, e qualquer colheita que nós temos, é simplesmente pelo poder de Deus. Então se os irmãos multiplicaram célula, é porque teve poder de Deus. Eu vi o Marco Júnior falando lá, né? E é esse coração que tem que ter. Qual coração? Eu agradeço, eu sou agraciado. Eu vi a célula com 20 e tantos, eu tive meu coração grato. Porque se ele não entendesse que é o poder de Deus que atraiu as pessoas, o que ele ia falar? Eu sou bom, meu braço fez isso, minha célula é poderosa, house of praise. Quem entra aqui sai transformado. Mas presta atenção, irmãos, é pelo poder de Deus. Olha aqui, nós plantamos e colhemos em algum tempo, mas o crescimento vem de Deus. Então, o que faz a diferença na sua vida é quando você crê que é o poder de Deus que opera através da sua vida. Então, fala assim comigo: Deus me usa para levar a mensagem, mas quem salva é o poder de Deus. Aí vira para um irmão aí, você vai falar isso para ele. Ed, por favor. Mas vira para o seu irmão aí. Essa aqui, tá me cegando aqui. Vira para ele e fala assim: a coisa mais importante que você pode dar para Deus, fala para ele hoje, é um coração disposto e uma boca aberta. Ou seja, um coração disposto para ser usado e a boca aberta para falar. Simplesmente isso. Por quê? Porque quando você é boca de Deus, você está com o coração disposto, poder vai se manifestar, amém? Vida de Deus vai se manifestar. Há uma diferença entre poder e vida, né? Poder é poder. O Gui, nós oramos junto lá, poder, né? Poder.
tamanho do Gui tem que ser unção de poder mesmo. O urso tem que pegar ele lá. Não dá, né? Senhor abençoe o Guilherme. Não, tem... Mas tem a vida também, irmãos. O que é a vida? Por exemplo, a vida está no nosso meio aqui, você percebe? Por exemplo, uma célula. Você percebe quando alguém fala, tem vida. Você fala, ó, vida. A poder é a serra elétrica, né? Fala pro seu irmão, liga a serra elétrica aí, irmão. Ai, ai. Amém? Vira pro seu irmão e fala, não sejam sem noção. Compreendeu a mensagem agora, o tema? Não perca o propósito, oportunidade. Qual mais? Coloca aí. Propósito, urgência, oportunidade, o valor das pessoas e a noção do poder, o que você está envolvido. Meu Deus, Deus tem uma grande obra, irmãos. Eu já falei isso, mas meu sonho é ver a igreja lotada. Mas não é com você não. É a igreja lotada de não crente. Aleluia. Você vai estar só intercedendo, orando. Aí demônio saindo, perna crescendo. Aí, mover de Deus. Irmão chorando, arrependendo, quero voltar, quero responder. Eu sonho com isso. Mas vai começar na célula. Vai começar na sua que está com o coração disposto. Os irmãos estão... Não, deixa eu... Fique em pé no seu lugar.